Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Esse é o programa Política para o Cidadão, em que eu trago a você os conceitos e os elementos básicos da política, para que você seja um cidadão consciente dos seus direitos. Esse é um quadro de entrevistas aos candidatos à vice-presidência da OAB. O pleito dessas eleições finalizará no dia 18 de novembro. Nós estamos aqui trazendo cada candidato para ter a oportunidade de esclarecer várias dúvidas a você, cidadão, e trazer a você, advogado, para que você tenha a oportunidade de escolher o melhor candidato. Quero agradecer por o senhor ter aceitado o convite, doutor Fernando Figueiredo. Muito obrigado por o senhor estar aqui. Eu que agradeço, Debrano, pela oportunidade de estar falando aqui com seus ouvintes, os seus telespectadores. É sempre uma honra a gente poder bater um papo, conversar sobre advocacia. Ontem nós fizemos a entrevista com o Dr. Giovanni, hoje nós estamos fazendo com o Dr. Figueiredo, amanhã nós realizaremos com o Dr. Armando, e a doutora Luciana Castrecchini, ela aceitou o convite, só que ficou de passar o horário. Então nós estamos aqui aguardando que ela nos repasse isso. Doutor, nós separamos essa entrevista em 4 pequenos momentos, que são inspirados em livros. O primeiro momento seria para o senhor explicar a estrutura da OAB, como que funciona para a população. E nesse momento nós separamos para um livro chamado Eneida, de Virgílio. Por quê? Porque Virgílio ele explica a história de Roma pela lenda Rômulo e Remo e toda a linhagem dela. E o nosso direito brasileiro ele tem origem no direito romano. E diante disso eu faço a primeira pergunta para o senhor. O que é o direito? Na verdade, o direito é algo muito subjetivo na nossa concepção, né? O direito ele aflora das relações sociais entre as pessoas, o cidadão e a sociedade. E aí o direito ele aflora das relações sociais e ele precisa ser regulamentado. E aí disso surge a necessidade da criação das leis para regular o direito dos cidadãos até onde ele pode agir, determinada decisão, o que ele pode tomar de decisão a não afrontar, a não prejudicar ali o nosso cidadão, o nosso concidadão na relação social, na teia da nossa sociedade. Perfeito. E qualquer pessoa pode ser advogada? Porque muitas das pessoas, a gente vai conversando, acreditam que só de finalizar a faculdade de Direito já se torna advogado. Quais são os requisitos aí para a pessoa se tornar advogado? Hoje, o advogado ele tem que fazer o curso de Direito, né, o bacharelado de Direito, prestar o exame da Ordem dos Advogados. Uma vez aprovado no exame de ordem, ele pode fazer a sua inscrição na OAB e aí sim se torna um advogado devidamente registrado na OAB. E qual que é a diferença? Tem alguns órgãos que compõem a OAB. Eu não sei dizer ao certo todos. A Caixa de Assistência, Conselho Estadual, Federal. Quais são esses órgãos? Hoje a OAB ela tem, a nível estadual, ela tem uma diretoria composta por 5 membros, tem a Caixa de Assistência composta por 10 diretores, tem o Conselho Estadual, que hoje, nessa eleição, é composto por 100 membros, e são os órgãos que compõem o sistema da OAB estadual. E aí nós temos a nível federal a representação na OAB federal, que hoje todos os estados possuem 3 conselheiros federais titulares e 3 conselheiros federais suplentes. Então a composição, num grosso modo, da OAB, ela funciona mais ou menos como o Senado. Então você tem os conselheiros federais, que seriam os senadores, 3 por estado. Você tem a diretoria estadual, que seria como se fosse um governo dos advogados. Você tem aí o conselho estadual, que funcionaria como uma Assembleia Legislativa do Estado. Você tem a Caixa de Assistência, que é o braço social. E aí você tem as subseções, quando a gente desce para os municípios. Hoje, no sistema da OAB do Mato Grosso, são 29 subseções que abrangem os mais de 140 municípios do estado do Mato Grosso. Então as subseções seriam mais ou menos como as prefeituras. E qual que é a diferença? Apesar do nome, né, destacar bastante a diferença, mas qual que é a diferença do Conselho Estadual para o Conselho Federal? Então, hoje o Conselho Estadual tem entre as suas atribuições o julgamento em grau de recurso de processos éticos, fazer proposituras para gestão da ordem, tem proposituras de resoluções, nomeações de cargos não eletivos dentro da OAB. Enfim, o Conselho Estadual hoje é o órgão máximo da advocacia no estado de Mato Grosso. Inclusive, o próprio Conselho Estadual
pode cassar a decisão da diretoria. O Conselho Estadual, o Conselho Pleno, tem legitimidade para, eventualmente, se entender necessário, cassar alguma decisão tomada pela diretoria da OAB que o Conselho entenda que seja uma decisão equivocada. Surgiu uma dúvida aqui durante sua resposta. O senhor falou da questão de eleger os cargos. Né? Isso seria Não é eleger, é aprovar a indicação dos cargos. Eu ia perguntar sobre as comissões. Os cargos das comissões, cargos da ESA, ouvidoria, corregedoria, a procuradoria recém-criada de prerrogativas, são cargos que são votados pelo Conselho Estadual. E quais são as formas de arrecadação da OAB? Hoje a OAB arrecada única e exclusivamente o dinheiro das anuidades da advocacia. A OAB não tem fonte de renda pública, não há dinheiro público na OAB, toda a arrecadação da OAB advém das anuidades que os advogados pagam. E quando tem um evento que vende ingresso, vai para o... Esse dinheiro de eventos, por exemplo, um curso, uma pós-graduação, geralmente esse custo do evento ele é rateado e aí o ingresso ou a inscrição desse evento, desse curso, ele reverte para bancar aquele próprio curso, aquele próprio evento. Isso não vem para um caixa da OAB para ser usado pela OAB em outras atividades. Pelo contrário, alguns eventos acabam não tendo recurso suficiente para ser integralmente pago pelas inscrições, e aí nesses casos a OAB acaba aportando o dinheiro do caixa da seccional para poder fazer aquele evento, aquele curso, enfim. E qual que é o papel do vice-presidente, o senhor que está aí se candidatando à vice-presidência da OAB? Hoje o papel do vice-presidente, ele em linhas gerais, é substituir a presidente na sua ausência ou o presidente na sua ausência. Dentro das atribuições regimentais, a atribuição do vice-presidente é a substituição do presidente, que as atribuições dentro da diretoria da OAB, elas vêm de forma subsidiária. Você tem as atribuições do presidente, o vice substitui o presidente, o secretário-geral substitui o vice-presidente e assim sucessivamente até a secretaria adjunta. Nessa linha de sucessão, vem presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. É lógico que a tesouraria e a presidência e a secretaria tem algumas atribuições específicas. Tesouraria, questão financeira, junto com a presidência. Secretaria faz todo o papel de secretariar a instituição com processos, folha de pagamento, é o RH da OAB. Hoje a OAB tem cerca de 150 funcionários. Então toda aquela estrutura de gestão da OAB, ela é da Secretaria-Geral. E o vice-presidente, em determinados momentos, ele pode vir a ocupar, em eventual ausência do secretário-geral, aquela atribuição para suprir. Então, o regimento nosso prevê exatamente o que cada cargo da diretoria tem como atribuição. E aí, eventualmente, numa ausência de um secretário, do secretário adjunto, você acaba trazendo essa competência para a presidência, para o vice, que acaba sendo, a presidência acaba sendo um guarda-chuva das atribuições de toda a diretoria. Perfeito. E o vice, o substituto imediato da presidência. Doutor, isso é uma dúvida minha. Qual que é a diferença, por exemplo, da questão da função da tesouraria da OAB para a caixa de assistência? Porque em leitura ao regimento, se eu não sei, 50% líquido da anuidade vai para a caixa de assistência. Não, 20%. 20%? Depende de alguma coisa ou... É regimental. É regimental. Então tá bom. Qual que é a diferença de atribuição? É óbvio que está bem claro na questão da função da caixa de assistência. Mas como que atua essa intermediação entre a tesouraria da diretoria da OAB com a caixa de assistência? Na verdade, esse recurso da Caixa, a Caixa tem autonomia financeira. Então, a partir do momento que o advogado paga a anuidade, a tesouraria partilha e já manda o valor que é de responsabilidade da Caixa para a própria Caixa. A Caixa 20%. recebe a parte que lhe cabe na anuidade do colega advogado e aí faz a gestão daquele recurso. Através dos projetos lá de cunho social, enfim... plano de saúde, telemedicina, enfim, aqueles projetos que a Caixa desenvolve ali dentro da atribuição que a Caixa tem no sistema da OAB. E
de quanto em quanto tempo que acontecem as eleições da OAB? A eleição da OAB ela é regimentalmente toda segunda quinzena de novembro, a cada 3 anos. Então nós temos agora a segunda quinzena de novembro, dia 18, então a próxima eleição vai ser lá na segunda quinzena de novembro de 2027. Então a cada 3 anos o advogado é chamado a participar do processo democrático da classe. E qual que é a importância da OAB para a sociedade? Qual que é o papel dela? Eu acho que a OAB hoje, não só hoje, a OAB sempre desempenhou um papel fundamental aí para a sociedade, até porque, não menosprezando as demais profissões, nós somos uma das profissões que estamos no texto constitucional. Nós, advogados, somos indispensáveis à administração da justiça. Então, o papel social da OAB em grandes momentos históricos da sociedade brasileira foi de suma importância, como na ditadura, direta já, impeachment de ex-presidente. Enfim, a OAB ela é muito cobrada pela sociedade a tomar posição, a se posicionar sobre os fatos que envolvem a sociedade como um todo, e não só a classe dos advogados. Então, por isso, a importância da escolha de uma gestão eficiente para a OAB, de uma gestão antenada, vamos dizer assim, usando uma palavra mais moderna, com o anseio social. Hoje, o que a gente percebe é que a OAB se ausentou dos debates sociais, se voltou para o debate para a classe, e hoje a sociedade nos cobra. A sociedade cobra da OAB uma participação mais efetiva, seja a nível estadual, seja a nível federal, nos debates que envolvem aí a sociedade. Perfeito. Diante disso, nós vamos para o nosso segundo momento, que ele vem inspirado no livro de Meditações de Marco Aurélio, que era um imperador de Roma, muito conhecido pela sabedoria e pelas reflexões que ele trazia. E a gente traz uma frase de reflexão que é a seguinte, doutor: não haja como se tivesse 10 mil anos para jogar fora. A morte está ao seu lado. Seja bom para alguma coisa enquanto você vive e está em seu poder. Diante disso, doutor, eu gostaria de perguntar qual que foi a trajetória do senhor até aqui, quais foram as suas conquistas, o senhor é advogado há quanto tempo? Gostaria de trazer esse ponto para as pessoas que estão assistindo. É uma excelente pergunta, Delbrando. Quem é Fernando Figueiredo? Advogado, formado no ano de 2000, com cerca de 24 anos de inscrição na ordem e 29 anos atuando na advocacia mato-grossense, sendo os 5 anos desses 29 como estagiário. Tenho muito orgulho de ter começado a estagiar desde o meu primeiro semestre de faculdade. Efetivamente, sou um advogado de na advocacia? Alma. Eu, desde o meu primeiro semestre de faculdade, fiz estágio em escritório de advocacia, me formei e iniciei a minha advocacia na prática. Então, eu costumo dizer que eu estou há 29 anos nessa vida de advogado estagiário. Então, já são quase 3 décadas de trabalho na advocacia, lógico, os 5 primeiros anos enquanto estudante, fazendo estágio em escritórios de advocacia. Fernando começou a militância na ordem já há alguns anos, fui membro de comissão, presidente de comissão, fui conselheiro, cheguei a diretor e hoje me candidato a vice-presidente da OAB e entendo que é um orgulho para mim, é uma honra para mim poder chegar nesse momento, nessa trajetória da minha carreira, sendo escolhido pelo grupo político que eu participo para ocupar a vice-presidência da entidade. Diante disso, eu faço a pergunta para o senhor, porque o vice-presidente, como o senhor já falado, que é o sucessor imediato à cadeira da presidência. Se o senhor tiver que assumir essa cadeira, caso seja eleito, a chapa seja eleita, o que o senhor faria? Na verdade, eventualmente, assumindo a cadeira de presidente, nós vamos cumprir fielmente o nosso plano de governo. Nós protocolamos na última sexta-feira na OAB um plano de governo, não é um caderno de propostas. A chapa 3 protocolou junto à comissão eleitoral um plano de governo. Então, numa eventual assunção ao cargo de presidente, seja mesmo que temporariamente, a minha missão é dar sequência nas metas e nas diretrizes que nós planejamos para a próxima gestão da OAB. E quais são as principais propostas que a Chapa 3 traz para a advocacia? Hoje o que a gente pode elencar como pilares das nossas propostas, uma que eu reputo a principal, que são 2 na verdade, que vai valorizar o advogado
de todo o Mato Grosso. A principal delas, sem dúvida nenhuma, se diz respeito ao 5º. A advocacia sabe que agora, no início do ano que vem, nós teremos uma vaga destinada ao 5º constitucional, uma vaga para a advocacia, em virtude da aposentadoria do desembargador Luiz Ferreira. Então, a proposta da Chapa 3 é que toda a advocacia do Mato Grosso possa escolher esse desembargador, e não apenas ali o Conselho Seccional, como hoje é feito, como foi feito no ano passado, na vaga que foi aberta no ano passado. Então, qual que é a ideia da Chapa 3? É criar uma espécie de consulta classe, conselho, uma espécie de consulta híbrida, conselho seccional e classe, votando pela escolha do próximo desembargador, valorizando, assim, o poder de decisão do colega advogado de Cuiabá, de Juína, da Barra do Garça, de Rondonópolis. Então essa, para a gente da Chapa 3, para nós, no nosso entendimento, é uma das grandes pilares, uma das grandes bandeiras da nossa gestão. Também temos como ponto principal trazer também, valorizando aí a opinião do colega advogado, o orçamento participativo. Nós queremos trazer para debater com toda a advocacia a criação do orçamento participativo. O que é isso? O advogado, que é o principal interessado, ele tem que opinar, ele tem que escolher como o OAB vai gastar o dinheiro da anuidade que ele paga. O advogado tem que decidir se ele quer curso, se ele quer gasto com propaganda, se ele quer evento social, enfim, se ele quer uma construção de uma sede, se ele quer o meu escritório em todas as 29 subseções. Então nós pretendemos trazer para a OAB o orçamento participativo em que toda a advocacia, valorizando assim a opinião de cada advogado do estado de Mato Grosso, escolha como ele quer que a OAB gaste o dinheiro que o próprio advogado reverte para a OAB através da anuidade. E como que seria feita essas escolhas? Como que o advogado poderia fazer essa escolha? Por exemplo, eu não quero gastar tanto com propaganda, com publicidade e gostaria de estender o meu escritório. Como que faz? Nós teríamos que fazer grandes debates com a classe, audiências públicas, e aí criar um documento com aval de toda a advocacia, através de audiência pública, debate, talvez até um sistema de votação, para que seja definido como vai se utilizar o dinheiro da OAB em percentagens, o que se gasta com curso, o que se gasta com evento, o que se gasta com infraestrutura. Enfim, é a advocacia do Mato Grosso, todos os advogados, e não apenas a diretoria da OAB e o seu conselho, decidindo como se utilizar o dinheiro da anuidade. Perfeito. E agora nós entramos no nosso terceiro momento, doutor, que é o que nós inspiramos no Dom Quixote, de Miguel Cervantes. Por quê? Porque Dom Quixote, Quixote, né, era um senhor que lia livros e ele acreditava literalmente nas histórias que ele lia. E ele criava as fantasias dele, enfrentava gigantes, heróis, moinhos de vento. Só que todas essas histórias e fantasias que eram criadas eram desmistificadas pela realidade. Diante disso, esse terceiro momento, nós separamos para dar a oportunidade ao candidato a desmantelar algumas narrativas, alguns apontamentos que estão sendo feitos durante essa campanha. Gostaria de perguntar ao senhor que, recentemente, um grupo falou que existe um grupo político que domina a OAB há mais de 20 anos e esse grupo compõe a Chapa 3. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Na verdade, hoje, o que a gente pode dizer é que não é um grupo político que está na OAB há 20 anos. É um grupo que vem se renovando. E hoje, a maior renovação está na Chapa 3. É a única chapa que você tem uma renovação na presidência, com uma presidente do interior, oriunda do apoio de 20 presidentes de subseção, que entenderam que era a vez da advocacia do interior. A vez da advocacia do interior assumiu o protagonismo, assumiu o manche da entidade. E aí, diante dessa não é vontade, é desse anseio da advocacia do interior, e em conversas com os colegas do interior, surgiu, em conversa com esse grupo de Cuiabá, surgiu a ideia de se montar essa chapa proporcional. É uma chapa com 52% dos membros oriundos do interior e 48% dos membros da capital. Exatamente a proporção da advocacia do Mato Grosso. Hoje a advocacia do Mato Grosso, 52% dos advogados estão no interior e 48% na capital. 52% dos advogados
pagam as contas da OAB Mato Grosso. As anuidades desses 52% dos advogados do interior são que pagam metade das contas da OAB. Então, nada mais justo e inovador que esses 52% da advocacia do interior façam parte da gestão. Então, a grande renovação da Chapa 3 é a proporcionalidade dessa chapa. A chapa tem 52% dos advogados do interior. Nós temos uma mulher na presidência dessa chapa, com uma tesoureira, mulher também na diretoria dessa chapa. Se você vê aí, Deobrando, é a primeira vez na história que nós temos uma mulher presidente e uma mulher tesoureira. São cargos chaves na OAB, ocupados por 2 mulheres. Temos também mais uma mulher, uma jovem advogada, a Bárbara, como vice-presidente da Caixa. É a primeira vez que um jovem advogado ocupa um cargo de diretoria na OAB Mato Grosso. Nós temos o Yuri, que é o nosso candidato ao secretário-geral da Advocacia Pública. Procurador. Então você tem uma chapa completamente renovada, completamente oxigenada, com espaços de todos os segmentos da advocacia. Temos também o secretário-geral adjunto, que é um advogado do interior da região do Araguaia. O Araguaia, que é tradicionalmente taxado de Vale dos Esquecidos. Então nós temos aí uma presidente mulher do interior, pela primeira vez na história, uma candidatura à cabeça de chapa de uma pessoa, de uma advogada do interior. Temos uma tesoureira mulher, temos uma vice-presidente da Caixa, jovem advogada, com cerca de 5 anos e 10 meses de inscrição. Temos aí um advogado público na diretoria, um advogado de uma região que acabou sendo esquecida na diretoria, e aí venho eu, um advogado da capital, já experimentado por outros cargos que eu ocupei na OAB, para dar esse equilíbrio numa chapa de renovação, com a experiência que eu posso contribuir, por ter uma militância já há muitos anos na ordem, contribuir com essa renovação, porque também você tem que ter uma responsabilidade. Você não pode fazer uma renovação sem responsabilidade. E aí, como a própria presidente Xênia costuma dizer, eu venho para trazer essa experiência de gestão, que essa renovação proposta pelo interior e acolhida pela capital precisa. Outro apontamento que fizeram durante essa campanha é que a chapa, alguns membros que compõem a chapa 3, que estão na gestão atual, abandonaram a gestão atual. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa fala é muito tranquila, até porque em alguns casos se dirige a mim. Porque eu escutei alguns adversários falando que eu teria abandonado a gestão. Isso não existe. Eu sou o secretário-geral da OAB até o dia 31 de outubro, inclusive tenho despachado diariamente processos da OAB. Ontem mesmo despachei vários processos da OAB, na semana passada, enfim, as minhas atribuições como secretário-geral continuam sendo executadas da mesma forma, então não existe abandono de gestão. Todas as pessoas que fazem parte da atual gestão estão em outras chapas. E é bom frisar, nós temos membros da atual gestão na chapa 1, que é a chapa da gestão, membros da atual gestão na chapa 2, temos membros da atual gestão na chapa 3. Então não há abandono, a OAB continua em andamento, continua com suas atribuições, os advogados que buscam a OAB estão sendo atendidos. Então dizer que há abandono das funções pelos advogados que não compõem a chapa da atual gestão é uma inverdade e chega a uma má-fé gritante, porque nós estamos todos lá realizando as atividades pelos quais fomos eleitos. Seja eu na chapa 3, os colegas que foram para a chapa 2, enfim, os próprios colegas da chapa 1. Então, dizer que há abandono da gestão não é verdade, e o advogado que está vendo as funções sendo realizadas, os processos tramitando na OAB, julgamentos acontecendo na OAB, isso não existe. É uma mentira você dizer que porque a pessoa optou por não caminhar com a chapa da atual presidente, dizer que ela abandonou a gestão. E um último apontamento que foi feito durante essa campanha é sobre a questão do 5º constitucional ser uma questão do voto direto.
que seja uma atribuição do Conselho Estadual. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Se tem o Conselho Estadual está comprometido com isso, eu não sei dizer muito bem, mas o que o senhor tem a dizer? Hoje, como eu frisei, a nossa chapa é a única chapa que propõe que o quinto seja democratizado. Acho que o termo correto é esse. O quinto constitucional precisa ser democratizado com todos os advogados do Estado de Mato Grosso. E a forma de escolha do desembargador ou dos nomes que comporão a lista a ser enviada ao tribunal, ela pode ser feita pelo Conselho Seccional ou, dependendo de como você monta o edital de chamamento, fazer de uma forma direta pela classe ou de uma forma híbrida, que é a forma que nós pretendemos fazer, que hoje já é feito no Maranhão, foi feito de uma forma híbrida, salvo engano, Santa Catarina, não sei se é híbrida ou se é direta, mas no Maranhão já fez de forma híbrida. Como que seria a forma, o que a gente está pensando? Que o Conselho Estadual escolhe 12 nomes, e aí a classe vota entre esses 12 nomes, tira 6, que é a lista 6 que será encaminhada para o tribunal. Mas por que isso? Para valorizar o advogado. O advogado tem que ter o direito de escolher o representante dele no tribunal. Nós não podemos mais deixar essa escolha apenas para um conselho, para um grupo pequeno de pessoas, no universo de quase 25 mil advogados aí em atividade no estado de Mato Grosso. A pergunta, deixa eu só reformular, é que seria, que a aprovação para que isso aconteça seria uma função do Conselho Estadual aprovar isso. O que o senhor tem um edital, o edital tem que ser submetido ao conselho, você cria o edital com essas regras, assim que a vaga for aberta, é proposto um edital dessa votação, de forma direta ou híbrida, ou ao menos a forma indireta, que é a que foi usada no ano passado, o conselho aprova esse edital, e aí esse edital é publicado, e aí a classe faz a votação, seja de forma híbrida, de forma direta, ou a forma indireta, que é a forma que só o conselho escolhe os nomes que compõem a lista. Perfeito. E agora nós vamos para o último momento, que é o nosso quarto, que é o momento que foi inspirado no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Um momento que nós gostaríamos de trazer aqui para aprofundar o coração do senhor, o que está dentro do seu coração, qual que é a motivação? Quando o senhor acorda, o que te motiva a andar, a lutar pela advocacia? O que me motiva a lutar pela advocacia é o que eu aprendi dentro de casa. Eu não sou de uma família de advogados, mas eu tive um pai que sempre trabalhou pela categoria dele, pela classe dele. E eu aprendi, eu fui criado vendo meu pai trabalhar em prol da classe. Isso me trouxe essa vontade de sempre trabalhar pela classe, de ajudar os colegas, de tentar minimizar as agruras que a advocacia vive. E como a gente consegue fazer isso? Somente trabalhando pela classe. A gente vai ter uma advocacia forte, um advogado valorizado, uma classe mais respeitada e valorizada perante a sociedade, se a gente trabalhar pela classe e unir a classe. Então hoje, a vontade, o que me move a trabalhar pela classe é a vontade de ter uma advocacia cada dia mais valorizada e respeitada na sociedade mato-grossense como um todo. Vamos fazer um pinga-fogo? Claro. Uma inspiração. Meu pai. Um sonho. Difícil, são vários. Tem gente que fala que não pode contar, mas se o senhor ficar à vontade. Eu acho que, remetendo ao momento que vivemos, um sonho é chegar à vice-presidência da OAB no dia 18 de novembro. Um repúdio. As arbitrariedades e as ofensas a prerrogativas que a gente tem vivenciado diariamente no estado de Mato Grosso. Um medo. O enfraquecimento da nossa profissão. Uma qualidade. A honestidade. Um defeito. A franqueza. Um livro. Bom, eu acho que são dois, vou falar de dois. Um do Calamandrei, Eles, os Juízes, Vistos por Nós, Advogados. Mas um livro também que me inspira, me veio à cabeça agora, que não é da nossa área, A Estrada do Futuro, do Bill Gates. Essa vai de homenagem para todos os estudantes de Direito, tá? Civil ou penal? Civil, sem dúvida. Por quê? É da alma. Tá bom, por favor, doutor, deixe suas considerações finais. Na verdade, eu gostaria de agradecer, Delbrando, pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco com os colegas advogados,
com o seu público, explicar um pouco das propostas da nossa chapa, da visão que nós temos da advocacia, nos apresentar, enfim, é um momento muito importante para a classe. Eu que sempre me envolvi na política de ordem, sempre quis trabalhar pela ordem, desde muito jovem, recém-formado, trabalhando lá nas comissões. Eu acho que o advogado precisa estar unido, trabalhando pela classe, para a gente poder cada vez mais fortalecer a classe e assim valorizar o advogado e a advocacia. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Você, cidadão, faz parte da mudança do nosso Brasil para um país melhor. E você, advogado, você vai ter a oportunidade, no dia 18 de novembro, escolher a UAB que você deseja, para melhor para toda a advocacia. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, doutor Figueiredo, por ter aceitado o convite. Foi uma honra. Até a próxima.